Fala, meus amigos, vamos para esse vídeo de final de semana. Semana essa que foi bem punk, bem puxada para baixo, né? Então, muito complicada a semana aí do Ibovespa, queda fortíssima no semanal. A gente caiu aí 7,3%, né? Um absurdo. Enquanto todo o resto do mundo renovando ou próximo de suas máximas históricas, fazendo vários dias positivos dessa semana, e a gente só perdeu mínimas atrás de mínimas, onde a gente conseguiu cair 7,3%. É muita coisa, né? O mercado bem pesado, obviamente por problemas internos, risco fiscal, enfim, estresse político, inflação, continuação no aumento da taxa de juros, e isso acabou trazendo toda essa tempestade aí para o mercado. Só não foi uma tempestade perfeita porque o resto do mundo decidiu renovar máximas históricas, enfim, e continua sua tendência natural de alta, tá? E a gente está aí nessa trabalheira aqui para conseguir sair dessa perna de baixa, desse movimento de baixa, nessa tendência de baixa. Tá, então trouxe aqui já de cara para vocês o gráfico do Ibovespa, já para vocês entenderem o movimento, né? O que vai acontecer essa semana. Semana essa que tá ruim demais, tá? Já adianto que não tem muita coisa para a gente pesquisar. Muitos ativos fazendo exatamente o que o Ibovespa está mostrando aqui, onde deixou um pavio no fundo do movimento, em cima de uma região de suporte com um possível espaço de correção aí, ou seja, repique. Tá? Exatamente o que o Ibovespa pretende fazer aí nos próximos dias, né? Faz esse rompimento aqui da máxima do candle de hoje, testa a média 9 para continuar a queda, talvez. Então a tendência é de baixa, mas como terminou a semana com uma diferença, né, entre o fechamento e a média 9, existe um momento aí de possível correção para a região de média, porque já está esticado, porque caiu muito, né? Então a gente começa a ver essa possibilidade. Vou trazer aqui vários ativos, né? Deve ter uns 20 ativos aqui que estão fazendo esse movimento que a gente chama de tática da sombra inferior. Ou seja, é um pavio, uma figura de possível mudança de tendência numa região de suporte gráfico com distanciamento para as médias, tá? São operações contra a tendência. Então, vamos trazer aí, vamos começar aí. Tô rindo aqui porque acabei de receber um áudio de um dos alunos aqui, né, do áudio interno vazado lá da B3. Vocês já escutaram o áudio vazado lá da B3? É esse aqui, ó. Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoado. É complicado, né? Então, tiro, porrada e bomba, né? E a gente acaba levando um pouco mais no final do pregão para brincadeira, porque realmente está bem pesado. Durante o dia dá para fazer algumas operações, né, de day trade na venda, mas só que a gente fica sempre chateado porque operações aí que são mais duradouras são operações de tendência, né, de alta, né? Então, principalmente para um swing trade mais saudável. Então a gente fica aí, né, nessa expectativa dessa possível mudança de tendência que não aparece, tá bom? Então vamos lá agora para os ativos que têm possibilidades aí de repique. Tá? Vou começar com uma lista de ativos fazendo esse movimento TSI aqui. Amar, tá? A gente começa com Amar, mesma coisa que a gente está conseguindo visualizar no Ibovespa, esticado na queda, chegou numa região de suporte, tem espaço para média 9, deixou uma figura de possível reversão de mudança de movimento. Tá legal? Lembrando, todos esses ativos aqui que eu vou mostrar para vocês, praticamente todos, no intraday está fazendo a mesma coisa, inclusive o Ibovespa. O Ibovespa, o que ele está fazendo no intraday? Gráfico de 60 minutos, correção para as médias, tá? Se vier uma tendência de baixa muito forte, tem condições de continuar a queda, sim. Mas a gente vê que quanto maior a queda, a partir do momento, até a partir de hoje, quanto maior a queda, maior é a probabilidade de repique. Tá? Então vamos lá continuar agora com a Amar. Amar fazendo esse movimento aí. Azul também mesma coisa, distante da região de média, em cima do suporte, com doji, com espaçamento para 9. Cash, região de suporte com possibilidade de correção. CSAN, mesma coisa. CVC também puxado para baixo, tem espaço para repique. Cirela, mesma coisa. Eneva, mesma coisa. EZTC, correção também para as médias, contra a tendência. Todos esses ativos que eu estou passando para vocês estão com esse movimento, tá? Fleury, mesma coisa, região de suporte com espaço. Gol, assim como a Azul que a gente já falou, mesmo movimento. Guararapes, possibilidade também. HBOR, mesma coisa. IGTA, também. Lojas Quero, mesma coisa. Mater Dei, também. MRV,
com certeza. Multi, também. Pets, lá embaixo. Redditor, a mínima histórica. REC-V, mesma coisa, também, se eu não me engano, está numa mínima histórica. Rente, lá embaixo, espaço, olha o espaço que tem, né? Santos Brasil, também, mesma coisa. E pelo semanal temos o West, tá? No semanal o West está esticada pra caramba, tem espaço para correção aí de 27% para média de 9%. Então vê como tá puxado mesmo para baixo o mercado, tá bom? E isso a gente consegue visualizar aqui no intraday, né, desses ativos, exceto o West, que é no semanal, ele está fazendo uma correção para a média de 21 períodos. Então, muita atenção, porque se vier uma super tendência, existe a continuidade. Operações contra a tendência, existe um risco maior e um objetivo muito próximo, muito curto, onde você sai rapidamente dessa operação. Tá? Então, é isso que eu consigo visualizar aqui no mercado e nessas operações de curto prazo. Tá bom? Agora eu vou trazer aqui alguns ativos para vocês que eu considero interessantes também no gráfico diário, que estão levemente diferentes desses aí que eu acabei de mostrar para vocês, tá legal? Então vou começar aqui com Caixa Seguridade, tá? Aqui no gráfico diário, ele está fazendo uma correção para a média de 21 períodos, então achei bacana, uma movimentação depois de uma puxada para cima aqui legal, né? Uma volume forte, ascendente aqui nesse movimento, e agora está fazendo uma correção para a média de 21, região de Fibonacci. Então é uma operação também contra a tendência, mas só que é uma operação um pouco mais saudável, de possível mudança dessa tendência. Então rompendo a máxima do candle de hoje, sexta-feira, existe expectativa de continuação. Embraer ainda está numa tendência de alta, né? Então correção para a média de 21, depois de tentar romper os R$25, R$26. Se continuar essa tendência, tem possibilidade de buscar até R$29,90, que é a próxima região de resistência. Depois de Embraer, nós temos Klabin. Tá? Klabin tem um 9,1 no gráfico diário, com um volume bem legal, né? Interessante, possível mudança de tendência em Klabin, que vem uma tendência de baixa muito forte, deixa o 9,1 bem interessante, tá? O problema é o stop, né? Stop de quase 10%, tem que saber gerenciar o risco aí, tá bom? Lame 4, tá? Lojas Americanas, também fazendo essa movimentação, deu uma puxada para cima, agora está fazendo uma correção, fechou gap e está corrigindo em cima de uma região de suporte e também região de média de 21 períodos que está ainda flat, né? Então, rompendo essa máxima aqui, existe a expectativa de dar continuação de tendência. Marfrig, a tendência ainda é de alta, então corrigiu para a média de 21 períodos, ainda há expectativa de continuação dessa tendência, muito forte Marfrig. Então, atenção aí ao semanal, que ele pode corrigir um pouquinho mais, então fica ciente aí dessa possibilidade no semanal, tá? Mas no diário está bem interessante com uma continuação dessa tendência, lembrando que teve um problema aí, né, de não exportação, proibição de exportação de carne para a China, por isso que deu essa puxada aí para baixo desses ativos. O PCT era quase para estar colocado naquela lista inicial lá de ativos de TSI, tá? Só que aqui as médias estão muito próximas. Não deixa de ser um TSI, mas existe uma possível mudança de tendência aí ao PCT, né? A gente vê que ele não está conseguindo renovar mínimas depois de ter uma queda muito forte. Tenta cair, não consegue, tenta, então, enfim, ele está começando a trabalhar aqui com essa região aqui de mínima histórica, realmente confirmando uma região bem relevante. Se romper alguma máxima, você tem duas opções aqui, tá? Ou romper a máxima desse candle, tá? De hoje, 3,86, ou se você quiser pegar o rompimento do pivô de alta, tá? E também está valendo. Tem duas possibilidades de compra aí. Obviamente, a primeira, que é o rompimento da máxima de hoje, tem um risco menor, mas só que tem um risco maior, mas um retorno maior também, tá bom? Vamos dar continuidade aí depois do PCT. Petrobras, vamos lá, precisamos estudar um pouquinho, explicar um pouco sobre Petrobras. Petrobras, ele perdendo a média de 21 períodos. Se você caracterizar que a média de 21 períodos ainda está ascendente, não deixa de ser um PC de compra completamente exótico, beleza? Mas o que eu queria trazer para vocês aqui é o seguinte: Petrobras, ela tem uma região de congestão aqui no curto prazo bem grandona, né? Você vê que ele tenta romper, essa região não consegue. Na semana passada conseguiu até romper, mas só que essa semana devolveu devido a esse cenário interno que nós temos aí. Enquanto ele trabalhava nessa região de congestão, a gente vê que tem uma região central aqui que exerceu muita força, e foi justamente essa linha aqui que eu vou trazer para vocês. Você consegue identificar que essa região é uma região de bastante força, onde ele toca nessa região, dificilmente, né, ele consegue passar de primeira? Você vê que são regiões aqui de muita briga. E hoje não deixou de ser diferente. Foi uma região aqui que também exerceu sua força compradora nessa região. Nesse caso, compradora, porque vem de cima para baixo.
Então qualquer rompimento de uma região de máxima aqui, existe uma possibilidade de ele tentar sair de novo dessa região para pivotear para cima. E se a gente for parar para pensar na forma técnica, olhando o cenário de Fibonacci, toda essa perna de alta que a gente teve aqui fez uma correção de 61,8 de Fibonacci nessa região central. Então, tecnicamente, nós temos uma possibilidade aí de tendência de alta ainda, tá? Semanal de Petrobras, querendo ou não, ainda acima da média de 21 períodos, numa tendência de alta. Beleza? O grande problema é essa região de briga. 28,50 foi, né, nos últimos anos, uma região de difícil passagem para a Petrobras. Antes da distribuição de dividendos, era a região dos R$30. Então, realmente, bem difícil de passar. Então, existe essa possibilidade desse respiro bem profundo para tentar ganhar essa região em definitivo, tá? E falando de setor de energia e gás, a gente tem Prio também, que está um pouco mais bonita que Petro, né? Um pouco não, né? Está bem mais bonita que Petro. Um Prio que vem de uma perna de alta muito forte, vem fazer uma correção necessária, deixou hoje um pavio bem bacana, né? Acima da média de 21 períodos ainda. Então, para mim, é um PC bem legal. O gráfico semanal, ele simplesmente toca na média de 9 e ganha um pouco mais de força. Então, aqui também no gráfico semanal está muito mais bonito que Petrobras, tá legal? A expectativa inicial é buscar os R$31, que é a próxima região de resistência de Prio. Fechou? Depois de Prio, nós temos Rani, que é uma operação contra a tendência também. Rani tá legal pelo fato de ter tido um fundo duplo que ele ativou, certo? Ganhou a média de 200 períodos, né? Fez essa perna de alta e está corrigindo agora. Para onde? Média de 200, média de 21 períodos, topo anterior que ativou o fundo duplo e uma região de Fibonacci. Então tudo isso junto me chamou a atenção aí, Rani, para colocar nessa lista para a semana que vem de possíveis bons movimentos gráficos, tá bom? Depois de Rani, nós temos Ser, tá? Ser 3, também fazendo essa movimentação, tá? Lembrando que temos aqui um possível ombro, cabeça-ombro invertido em Ser 3, e é um movimento bem bacana para se considerar. Você pode estar comprando o rompimento da máxima de sexta-feira na expectativa de tentar pegar o quê? O início do ombro direito. Comprando aqui é um risco maior, mas o retorno também é maior, tá? No mercado volátil desse que nós estamos, né? Tem que sempre colocar tudo na ponta do lápis aí, tá bom, meu amigo? E para fechar, esse MTO. Esse MTO tá aí querendo romper sua máxima histórica, vindo fazer uma correção para a média 21 ainda de forma bem saudável, bem legal. Gostei desse MTO. Rompimento dessa máxima aqui, existe uma expectativa de continuação dessa tendência, tá? Agora, um fato, né, que a gente precisa conversar é que todos os ativos que a gente trouxe, todos não, né, mas a grande maioria dos ativos que a gente trouxe na primeira lista, né, que eram as listas do TSI, da tática da sombra inferior, são ativos relacionados a determinados setores. Ou seja, temos setor de aviação, né, setor de consumo, setor de imobiliário. Envolve, né, quase todos esses ativos que a gente falou na primeira lista, envolve esses setores. E querendo ou não, esses setores são muito pressionados pela taxa de juros, pela taxa DI, que está muito forte, né? Trazendo aqui também o DI para essa semana. Só nessa semana ele subiu muito forte. Essa semana valorizou, cadê aqui? 17%. Uma taxa de juros variar mais 17%, né, em uma semana é muita coisa. Então os setores que têm mais sensibilidade à taxa de juros sofreram muito e acabaram ficando muito esticada no gráfico diário. E a gente consegue visualizar que o DI também esticou tanto que está esticado da média para cima. Então a gente chama de tática da sombra superior, onde o ativo faz uma perna de alta muito forte, deixa uma figura de reversão, se perder a mínima existe a expectativa de continuação, de correção saudável para continuar alta até. Então aqui o DI também está distante da média, porém na tática da sombra superior, tá? Então todos esses ativos que a gente identificou aqui, que eu trouxe para vocês naquela primeira lista, é porque o DI agiu negativamente nelas. Se o DI tem uma probabilidade também de fazer uma correção, aqueles ativos têm probabilidade de fazer um repique, tá bom? Bom, meus amigos, espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês, tá? Foi uma semana bem difícil aí para a questão de desvalorização das empresas, né? Porque perdemos muito valor de mercado, tá? Muito mesmo. Então, é chato, né? Eu prefiro um mercado assim mais para cima, verde, comprador, onde a gente está comprando e parece que a gente está ajudando a valorização das empresas, então parece que você está, né, de forma indiretamente, você está querendo ajudar até na movimentação para cima dessa empresa, né?
Mas essa semana tá ao contrário, uma pena. Faz parte, o mercado é isso, tá? A gente tem que entender que a gente, né, no Brasil, sempre tivemos esses problemas fiscais, políticos, inflacionários. Então a gente nunca está longe disso, sempre beirando aí a economia, né? Assombrando a economia. E também temos uma aproximação de eleição, ano que vem é eleição presidencial, então isso mexe bastante com a bolsa, então se preparem, tá bom, meus amigos? Então é isso. Um grande abraço, último final de sexta-feira para vocês, um ótimo final de semana e a gente se encontra na segunda-feira, termômetro do mercado bem cedinho. Um grande abraço a todos.